Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quarta-feira, dia 6 de junho, antecipando aí o feriado do dia 7. Pregão desta quinta-feira não haverá negociação na BMF Bovespa. Teremos aí uma parada, só voltando na sexta-feira. Nessa prévia de feriado, nesse dia antecedente do feriado, temos o Ibovespa com alta de 1,83%. Depois de ter fechado abaixo dos 53.028, sem muito volume, com clímax na região bem sobrevendida, pelo menos a mais sobrevendida nos últimos 6 meses, conforme comentado na última videoanálise, favoreceu esse repique de alta. E o lado interessante do repique de alta que o Ibovespa deu, a recuperação que deu em relação ao que caiu ontem na parte da tarde, principalmente, é que conseguiu reverter os candles que rompeu, principalmente o candle que rompeu o suporte aqui dos 53 mil pontos. Fechou bem a primeira hora de pregão, acima da média móvel de 13 períodos, e a superação dessa máxima, 53.539, ampliará a chance de um repique de alta um pouco mais forte dentro do pregão de hoje. Inclusive até favorecendo o teste aí nos próximos pregões, quem sabe na sexta-feira, da média móvel exponencial de 13 períodos, que funciona como resistência, seria o ponto mais próximo de resistência, 54.400 pontos. Petrobras, PTR4, está com pregão em leve alta de 1,54%, em leve alta porque aqui está abaixo ainda dos 19,22 a 19,32. Então, para mim, nada a se fazer em relação a Petro, não tem um alinhamento em relação aqui às médias, teria que estar gerando esse pivô de alta aqui no G60 para ter uma perspectiva um pouco melhor de fazer, até para se fazer uns day trades nessa ação, com o objetivo de pegar uma subida até os R$20. Mas enquanto não tiver acima desse patamar aí, nada feito em relação a Petrobras, pelo menos no meu ponto de vista. Nada feito em relação à ponta compradora. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 apresenta alta de 1,64%, teve uma boa hora de pregão, mas dentro ainda daquela congestão. Ó. Parece até bom o que ela fez aqui, mas dentro dessa congestão não vejo como nada positivo enquanto não tiver ou aqui em cima ou aqui embaixo. Positivo se tiver aqui em cima, negativo se tiver aqui embaixo, venda se tiver aqui embaixo, compra se tiver aqui em cima. De forma simples, aqui dentro particularmente não faço nada. Então temos aí a ação testando hoje a média móvel exponencial de 13 períodos. A superação da máxima dessa primeira hora de pregão amplia a chance de teste da região dos 37,18 a 37,26, faixa de resistência da congestão. Olhando para outros ativos, olhando aqui Sula 11 gerou o stop da nossa operação de venda, uma venda aí de rompimento de suporte, entrada nos R$14 e stop ali nos R$14,60, foi lá, oscilou acima, parecido com a da CUS 3, oscila acima, só falta não fechar acima da média móvel de 13 períodos e ainda gerar um topo aqui que a gente avaliaria para continuar na ponta vendedora, voltar à ponta vendedora nesse ativo. Então, saída aí da operação de venda da Sula 11. Olhando agora para o GPA3, se for falar de algum destaque, não vi nada tão interessante, mesmo com pregão em alta, focando logicamente em ações que estão em tendência de alta, a GPA3 foi a mais interessante. Mesmo assim, o volume da primeira hora de pregão, que rompeu uma congestão, a gente pode ver uma grande congestão aqui, não foi acima da média. Então esse é um ponto negativo. Mas abre espaço para fazer, até usando aqui um gráfico de 15 minutos, para ver o movimento que ela está fazendo aqui. Pega aqui um Fibonacci desse ponto para cá. Vamos só para ver o tanto que ela pode recuar aí. Então, se ela continuar esse recuo, seria interessante não ultrapassar essa região aqui em torno de 41,62. E se ela fizer esse movimento aqui que eu estou desenhando, superar os 41,95, seria chance 41,95, isso mesmo. Se ela fizer esse movimento aqui e superar, ficar mais uns 3 candles aqui abaixo dessa, sem fazer nova máxima, uns 2, 3 candles no G15 sem fazer nova máxima, chance de comprar essa ação na superação dos 41,95, colocar o stop na mínima desse recuo, nem que ele não bata lá nos 41,62. Vamos supor que fique aqui parado mais uns 2, 3 candles e depois suba e rompa esse ponto, compra em 41,96 e stop abaixo da mínima desse recuo, que nesse momento está em 41,67. Pega o tamanho desse stop, projeta para cima para ter o objetivo da operação de day trade.
Então seria essa forma de entrada aí, né, que a gente viu mais interessante, que está coerente com o gráfico diário, trabalhando acima das médias. Aqui gerou o final da tendência de baixo, isso foi algo bom. Tinha topos e fundos descendentes, montou até quase algo muito parecido com, está montando algo muito parecido com um W, né, que reverte a tendência de baixo para a tendência de alto. Então seria positivo aí a operação de intraday nessa ação, caso gere o que eu comentei. IFNC, falando agora dos índices, terminei abrindo INDX. IFNC, rapidamente falando aqui dos índices. IFNC segue numa perspectiva negativa, tem até média de 13 já abaixo da média de maior periodicidade no semanal, maior probabilidade de continuar o movimento de queda no curto a médio prazo em busca dos 3.100 pontos, esse seria o mais provável. Para esboçar uma reação mais importante aqui, teria que ver o IFNC acima dos 3.500 pontos, arredondando, para ter uma expectativa mais positiva de subida do setor, retomada de uma tendência de alta de curto prazo, principalmente. Nesse momento, no curto prazo, passa por uma indefinição, mas dentro ainda de um cenário que aponta para 3.100, que aponta para mais queda. Imob terminou a semana passada em baixa, fechando até abaixo de um suporte, 734 pontos. Está em cima ainda da região de suporte, perto dos 700 pontos. Ontem bateu em cima do suporte, fechou um pouco abaixo. Hoje está tendo uma alta de 2,09%. Se a gente pega o gráfico mensal, o que eu gostaria de destacar aqui no gráfico mensal é essa formação aqui de um ombro, cabeça a ombro no gráfico mensal do Imob. Então, se a gente tiver a confirmação desse ombro, cabeça a ombro, um fechamento aqui abaixo até de 700 pontos, né, vamos arredondar aqui, fechou um mês abaixo de 700 pontos, fez nova mínima, seria algo muito ruim para o Imob, seria um padrão de baixa forte, reversão forte de tendência de alta, isso num prazo mais longo, que já está com a tendência indefinida, e aí a gente teria uma replicação muito grande para baixo, aí, mais ou menos de uns 450 pontos abaixo dos 700 pontos, enfim, para buscar lá a região dos 300 pontos. Olhando para outro índice aqui, o ICON. ICON também está no cenário parecido, né, com o IFNC. Veio com um movimento de baixo, ficou dentro de um grande candle de baixo no semanal. Está aqui com a média já cruzando para baixo. Desculpa, eu terminei entrando aqui no... Por isso que está muito parecido, né? Porque eu entrei no IFNC. Mas enfim, o INCOM veio para baixo da média móvel exponencial 3 períodos. Esse ainda sustenta uma tendência de alta de médio prazo. Vai passando por uma correção. Um dos pontos de correção mais interessantes de voltar seria na faixa dos 1.764 a 1.700 pontos. Por enquanto, não há sinalização de alta. Para que o ICON volte a ter uma perspectiva positiva, seria no gráfico diário romper os 1916, acabar com a tendência de baixa de curto prazo. Enfim, isso significa dizer ter uma semana fechando aí acima da média móvel exponencial de 13 períodos no semanal, que nesse momento está muito próximo desse valor que eu cheguei a comentar aqui em 1927. E por último, IEX. IEX é que está com um cenário um pouco parecido com o do ICON, mas aqui já houve o final da tendência de alta, porque tivemos um pequeno movimento, perdeu esse fundo anterior, então já tem uma tendência indefinida e próximo do suporte de 33.170 pontos. Abaixo disso, só 32 mil pontos arredondando. Mas para que o IEX volte também a trazer algum cenário mais positivo, teria que estar fechar uma semana acima de 34.600 pontos, seria algo mais positivo, voltar aqui para cima desse patamar, acima das duas médias, acima da média de 13 do semanal, isso favoreceria voltar à ponta compradora em boa parte do setor, nas ações que estão ligadas ao setor. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altofeira.com. Um excelente feriado, nos veremos no próximo radar de sexta-feira. Um grande abraço a todos e até breve.